Pergunta frequente de consultório é assim, uma vez que eu coloco uma lente intraocular, quando que eu preciso trocar essa lente? Né? Essa é uma pergunta que surge de forma muito comum. A resposta é que não precisa, não existe troca programada da lente intraocular. Uma vez colocada, ela é perene, ou seja, ela é usado, a princípio uso para sempre, né, digamos assim. Eventualmente sim, ela pode ser trocada, tá? É uma outra técnica, é uma outra abordagem, depende do motivo. Existe uma série de fatores que podem nos levar a fazer uma troca de lente, embora na prática uma situação bem menos frequente do que o implante, né? Ou até rara, se pode dizer, tá? Não se troca lente intraocular normalmente. Posso fazer a cirurgia e não implantar a lente, ou seja, somente retirar a catarata? Também é uma pergunta frequente. Até se fazia isso, né, nos anos, enfim, 70, eu acredito, né? Se retirava a lente intraocular e com técnica intracapsular, eu tenho um vídeo que é específico sobre esse assunto, né? Mas não se colocava lente intraocular porque não existia ainda, né? Não tinha disponível. Então se fazia aquele óculos mais grosso, assim, as pessoas devem lembrar, se dizia Catral ou tinha outras marcas também daquele óculos de grau bastante alto, né? Então a pessoa tirava a catarata e ficava com óculos. Vocês vão ver as pessoas falar fundo de garrafa, algo assim, né? Uma coisa, um termo pejorativo, mas realmente esse termo as pessoas falavam. Então, normalmente era por isso que se fazia um óculos de grau tão alto, é porque não existia lente intraocular. Então imagina que numa situação em que eu vou retirar a catarata, que é uma lente, eu preciso devolver, eu preciso implantar uma nova, porque senão a visão não vai restaurar. Então não faz sentido eu operar a catarata e não colocar uma lente de volta no lugar. Por isso, a resposta para essa pergunta é: não se faz isso, não se faz a catarata sem implantar uma lente de volta, não faz sentido, tá? Outra pergunta operei um olho há alguns anos atrás, enfim, e quero saber se eu posso fazer o outro agora, né, com intervalo de alguns anos, enfim. Pode, isso é uma situação relativamente comum. Intervalos entre as cirurgias, que a gente diz assim, quando tem catarata bilateral, que talvez seja o mais comum, eventualmente as pessoas desenvolvem a segunda catarata, ou a catarata do outro olho, com muito mais tempo de intervalo. E a gente faz um intervalo maior, não tem problema maior, não tem problema nenhum, pode ser operado sim, tá? Outra dúvida é, por exemplo, eu fiz uma lente, na época que eu operei, que faz muito tempo, enfim, era uma lente de outra geração e hoje eu quero colocar uma multifocal. Posso deixar uma lente que não era multifocal ainda num olho e fazer uma multifocal mais moderna em outro? Eventualmente sim, a resposta pode ser sim, é possível, mas vai depender do perfil, vai depender do contexto, vai depender que tipo de lente que é, a refração que ficou, ou seja, o grau que ficou ao final. Então existe uma série de fatores para analisar, não é uma coisa impossível, mas tem que ser analisada caso a caso, tá? Mas é uma pergunta bem interessante.